Tem chegado uma hora da gente dar mais um passo à frente e naquela expressão mais gauchesca, vamos trocar um pouco de prosa para propor eventualmente aquilo que a gente pensa como solução plausível, que é a fenomenologia. Isso quer dizer o seguinte: nós estamos sugerindo, ao invés daquele pensamento a priorístico, sustentado simplesmente pela razão dos doutos, a fenomenologia. E aí nós vamos ter que repassar em altos traços essa evolução do pensamento da filosofia. E a filosofia, voltamos a dizer, é um exame científico da forma que a ciência está sendo pensada. A filosofia está num plano exatamente acima da ciência, mas ela não está desconectada da ciência. Ela até poderia ser aquela espécie imaginada por Platão de uma segunda navegação, em que a ciência entra como os eventos, o que ocorre de fato, e se examina se esta forma de pensar tem consistência científica. Então, vamos começar a dizer o seguinte: nós falamos muito de Descartes, cartesianos e kantianos. Qual era o paradigma desta forma de racionalizar? Essa matriz de racionalidade, ela pode ser resumida a partir de quê? Kant e até seus antecessores diziam Weltanschauung. Isso lá na língua de Kant. O que quer dizer isso? Anschauung quer dizer olhar. E Welt é mundo. Então é olhar para o mundo. Mas quem olha para o mundo é o sujeito. E o mundo passa a ser objeto. Então ali está muito claro, no Weltanschauung é o seguinte, é o que olha e o objeto olhado. Aí quando vocês leem, repetindo o que já foi dito, que quando César atravessou o Rubicão, ocorreram duas situações. Uma é fato, outra é evento. Fato porque eu olho para aquela situação da travessia e examino ela a partir do meu olhar. E evento é os cavalos e todos os equipamentos de guerra atravessando aquela linha em que havia uma situação em que as forças armadas, o exército, não podia penetrar, porque havia uma situação em que as forças armadas estavam limitadas territorialmente. Por isso que ele disse, área jacta est, quer dizer, a sorte está lançada, eu vou invadir e vou propor uma nova forma de governo. Então, uma coisa seria fato, outra seria evento. Mas é a mesma travessia. Então, essa travessia tem que ser olhada a partir do rio que foi ultrapassado, a partir da situação territorial que está sendo vista. O que isso significava na prática, naquele momento histórico. Aí eu não posso separar uma coisa da outra. Eu falo isso porque se utiliza muito essa expressão relativa a César. Então, Kant afirmava Weltanschauung, olhar para o mundo. A partir desse núcleo, nós podemos partir. Entre os autores que destacam como primeiros construtores do sistema da fenomenologia, temos que mencionar Franz Brentano, um filósofo com atuação na área da psicologia que atuava
que adotava metodologia empírica, e Edmundo Husserl, que deu início à estruturação objetiva desta nova teoria, demonstrando a crise do pensamento metafísico de Descartes, Kant e Hegel, buscando compor alicerces metodológicos no plano da existência das coisas. Aqui está a base. Quando Brentano, a partir da experiência, quando Husserl, a partir do pensamento dele, destoando de Kant, e Husserl é professor de Heidegger, começou a pensar uma nova forma, ele estava contestando o Kant. E toda a metodologia é herdada por ele. Antes de mais nada, gostaria de observar isso que nos fala é Nilo Stein, um dos grandes conhecedores nacionais brasileiros, professores do Rio Grande do Sul, casualmente afastado pelo movimento político e militar de 64, foi para a Alemanha. Ele fala o seguinte: antes de mais nada, gostaria de observar, como análise introdutória, que o conceito de mundo da vida foi introduzido na filosofia no século XX, basicamente a partir de um impasse na fundamentação da filosofia e na fundamentação das ciências humanas. Quer dizer que o conceito de mundo da vida foi elaborado e progressivamente incorporado à terminologia filosófica, não como um tema que tentasse resolver o problema do mundo da vida, mas como um tema que tinha e tem por objetivo resolver a questão de fundamento da filosofia, ou a questão da justificação da proposição filosófica. Eu gostaria de chamar a atenção para essa situação. A filosofia estava mudando, mas o que ela mudava? Era a forma de ver. Weltanschauung. E aqui a proposta muda. Muda para quê? No século, a fundamentação das ciências humanas quer dizer os conceitos de mundo da vida. Não é mais um olhar para o mundo. Passou-se a olhar o mundo da vida. Há uma inversão de um olhar para o mundo e eu passar a considerar o mundo da vida. Eu incluo o mundo da vida dentro da concepção filosófica. Isso quer dizer a minha forma de pensar o mundo. Se a minha forma de pensar o mundo, sem dúvida, é a hermenêutica que está se articulando nessa questão mais profunda. Então, nós já temos um passo adiante de Husserl. Husserl diz, olha, é mundo da vida. Agora, muitos utilizam Husserl para fundamentar a base filosófica de Kant. É certo que Husserl ele não deu o passo definitivo, ele deu o passo inicial. Husserl ficou com um pé lá e um pé aqui. Um pé na antiga filosofia e um adiantado, mas mais apoiado na filosofia kantiana. Então, essa é a questão que nós temos que olhar, o que mudou. Segundo Husserl, a filosofia por ele imaginada fica aquém do processo da concepção real. Quer dizer, ele não adota a concepção da realidade e sua representação não revela os eventos, mas a imagem da realidade, captada pelo sujeito, mantendo-se no plano a priori, o qual era, conhecido como eu, ou seja, pelo egocentrismo calcado no subjetivismo. Em outras palavras, este eu subjetivo
que de certa forma se assemelha ao sujeito transcendental de Kant, transita para um nós, mas ainda caracterizado por um conteúdo transcendental, que localizado no plano da ordenação científica voltado e não integrado à comprovação da experiência. Por que isso é importante? Husserl fica do lado de lá. Eu não posso citar Husserl como forma de sustentação da coerência do que afirma Kant. O que muita gente faz. Em muitos livros kantianamente ordenados, se cita Husserl como um dos que confirmam a ciência kantiana. E não é. Então, depois, é essa situação que vem. O mundo vivido está aí e pode ser descrito como realidade não metafísica, abandonando a separação dos elementos inatos do mundo humano, dos sentidos que caracterizam o mundo animal, do mundo racional, reduto em que são gerados os significados, formando os contextos filosóficos que irão substituir o transcendental do pensamento de Kant e do filosofar universalizado de Hegel, submetido ao espírito absoluto. Husserl lutava, naquela época, com algo diferente de Kant. Kant queria falar de uma espécie de campo inalcançável, inatingível da nossa experiência, com a palavra Weltanschauung. Enquanto Husserl, com Lebenswelt, queria significar um universo totalmente subjetivo, excluído das investigações das ciências naturais. Esse universo subjetivo, o mundo vivido, seria a nova temática da fenomenologia de Husserl. Então aqui a gente já vê a diferença da forma de pensar. É esta proposta husserliana, quer dizer, a verdade vai se produzir à proporção em que forem produzidas as evidências, pelas análises fenomenológicas. Isto é, uma tarefa quase infinita. Este é o conceito de verdade de Husserl, que vai oscilar sempre entre as formas lógicas puras e o problema do sujeito transcendental ou o eu transcendental. O problema do Lebenswelt, então, liga-se com a questão da experiência, porque o mundo vivido é para ser o lugar originário da experiência, sendo, porém, um não lugar, porque ele não é definitivo nesse âmbito. A experiência tem que se dar a partir desse lugar, desse aí, sem, no entanto, fazer desse mundo vivido uma experiência. Então, Husserl não adotava lá a experiência, ele simplesmente olhava para o mundo e dizia que dali teria que ser extraído a forma de pensar. Essas experiências recebiam em Husserl uma espécie de injunção fundamental, isto é, existe uma unidade de experiência, mas essa unidade permanece diluída porque ela não pode ser remetida à consciência ou a uma comunidade de indivíduos. Husserl entendia como uma exigência uma unidade de experiência, mas não abria mão dessa situação do apriorismo. Nós temos que levar em conta, olhando para o nosso redor, que nós temos em nossas vivências uma coisa chamada noosfera. A noosfera é uma duplicação transformadora e transfiguradora do real que recebe o real e parece se confundir com ele. Noosfera envolve os seres humanos ao mesmo tempo em que faz parte deles. Então, aquela nossa noção originária. Sem ela, nada do que o humano poderia realizar-se. Sem ela, nada do que é humano poderia realizar-se. Mesmo sendo dependente dos espíritos humanos e de uma cultura, emerge de maneira autônoma na e por essa dependência, com seus saberes, mitos, crenças, ideias,
a noosfera participa de modo reflexivo do círculo auto-organizador da sociedade e do indivíduo. Não se trata de um escapamento de fumaça, mas de um fervilhar de potências espirituais. Eu quero encerrar esse tema dizendo o seguinte: essas novas ideias, elas são difíceis de entender até hoje, mas elas não entram de uma forma de divisor de água inicialmente. Elas vão se impondo aos pouquinhos. Então, toda vez que nós vamos olhar para uma ideia nova, nós temos que considerar isso que se chama noosfera. Noosfera é aquela situação em que todo mundo acredita que seja verdade, que esta é a noção da realidade, sem qualquer questionamento. Mesmo que essa situação imaginária não seja real. Eu posso conhecer mitos, eu posso descobrir de tudo que é tipo de coisa, como se falou nessa situação, dizendo que são saberes, são mitos, são crenças, ideias. A noosfera se forma a partir disso. E essa noosfera incidiu lá no momento em que Russell começou a pensar. Mas ela continua hoje. E esta forma de pensar, esse burburinho, esse fervilhar de ideias, é que terá que ser objeto de um divisor de água que nós vamos seguir examinando na nossa proposta de palestra.